E muito bem, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio. Esse é o último episódio da série Seu Plano B no Digital. Uau! Foram 8 episódios incríveis aí, onde a gente trouxe para vocês várias ideias, vários insights, várias sacadas. Compartilhamos muito de como é que é o nosso dia a dia, como é que é a nossa mentalidade sobre empreendedorismo digital. Esperamos, né, que realmente você possa ter esse olhar também de ter esse estilo de vida que é proporcionado aí através do universo digital, né? De poder trabalhar de onde você quiser, de ter sua liberdade financeira, sua liberdade de tempo. Então, a gente fica muito feliz de ver que você chegou até aqui, você está assistindo a esse último episódio, que você realmente possa decidir viver assim e colocar tudo em prática para que você efetivamente possa começar a ter esses resultados. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. A gente vai estar trazendo mais conteúdos assim de agora em diante para poder ajudar você nessa jornada aí do empreendedorismo digital, do marketing digital e tudo que tem a ver com esse universo. E compartilhe para que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas a viver esse estilo de vida aí que é proporcionado aí através do universo digital. Bom, e nosso último episódio aqui, nós vamos compartilhar com você 14 erros que nós cometemos ao longo dessa nossa jornada. Óbvio que foram alguns outros, mas no momento a gente trouxe os mais importantes aqui que vão ser realmente relevantes para você. Então, pois é, a gente fez uma listinha aqui para não esquecer de nenhum deles, né? E aí a gente vai começar então falando aqui o nosso primeiro erro, que inclusive a gente dedicou um episódio exclusivo sobre isso, que é a questão de não fazer uma transição de carreira, né? A gente decidiu, nós queríamos empreender, tínhamos o desejo de empreender, mas ainda não tínhamos muito claro o que efetivamente nós iríamos fazer. A ideia de ter aquela liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica, né? Era um valor muito grande para nós, né? Então, nós queríamos ser empreendedores digitais, queríamos executar o nosso projeto, ir atrás do nosso propósito, só que a gente rompeu, vamos dizer assim, a gente queimou a ponte, né, como a gente fala, e a gente acabou não fazendo uma transição de carreira. Então, isso acabou gerando um pouco de... É mais sofrido o caminho. Tivemos um caminho um pouquinho mais sofrido realmente, né? Porque nós poderíamos ter continuado trabalhando nos nossos empregos, nas empresas onde a gente trabalhava, e em paralelo a gente poder estar realizando o nosso plano B, né? Então é por isso que também a série foi realmente pensada nisso, né? Que você pudesse, em paralelo aí do trabalho que você tem hoje no mundo corporativo, de você poder estar criando o seu projeto no plano B, né? Então, um dos nossos erros foi esse, a gente não passar por essa transição de carreira. Se a gente tivesse passado, com certeza teria sido mais fácil, né? A gente estaria mais experiente e estruturado também com a nossa empresa, né? Antes de efetivamente ter pedido para sair das empresas onde a gente trabalhava. Exatamente. Sempre tem um lado positivo e um lado negativo, né? O lado positivo é que quando você queima a ponte, isso acelera o seu processo de aprendizado, o seu processo de fazer a coisa acontecer. Só que é justamente nessa hora que muita gente se frustra e pode realmente virar um pesadelo. E aí a pessoa tentar voltar para onde estava e quem sabe não conseguir voltar para o emprego que estava novamente e ser uma coisa extremamente ruim. Então, se você puder, e a gente te recomenda, dedicamos, como a Janice falou, um episódio só sobre isso, faça uma transição de carreira. Você pode fazer dessa forma, é a maneira mais efetiva. Não quer dizer que do jeito que a gente fez não deu certo. Estamos aqui para provar que dá certo, para provar que é possível, mas o caminho é mais sofrido, é mais dolorido o processo, porque você vem ali de uma rotina onde você tem todo mês o seu salário e no mês seguinte você não tem mais. Então você tem que realmente adaptar seu estilo de vida, você tem que se limitar a uma série de coisas, até porque quando você monta uma empresa você precisa de investimento para que a sua empresa possa acontecer. E aí, se você está no processo de transição, você não tira a sua paz de você ter aquele rendimento financeiro que vai pagar suas contas. Você passa a ter dois problemas quando você queima a ponte, né?
pagar as coisas que você tem que pagar, os seus boletos, todos os meses, e também você ter dinheiro para investir na sua empresa. Então, se você faz um processo de transição, você começa a ter uma reserva para investir aos poucos no seu projeto e, ao mesmo tempo, você consegue ter o equilíbrio emocional que é proporcionado quando a gente tem dinheiro para pagar nossas contas. Então, se você não tem suas contas pagas, você realmente está em desequilíbrio emocional. E muitas vezes esse é um motivo de muitos fins de relacionamento, talvez briga entre família, e principalmente quem tem filho, né? Quando é só nós dois, duas pessoas, até você consegue tocar bem, mas para quem tem filho e decide isso, pode ser que o processo seja ainda mais complicado e isso vira um pesadelo. Então, a nossa recomendação é que você faça uma transição. Exatamente. Né? E o segundo ponto, então, aqui é você criar vários projetos ao mesmo tempo, tá? É um erro que a gente cometeu, porque a gente sempre teve a ideia de fazer muita coisa, que tudo que a gente pensava fazia sentido, Isso. né? Então, é um projeto que isso aqui é legal, vamos fazer, isso aqui também faz sentido, vamos fazer. Então, assim, quando a gente começou, a gente tinha vários projetos, várias ideias, a gente queria executar, sem contar que no começo é você, né? Ou se você tem alguém, nesse caso somos nós dois aqui, temos uma equipe hoje que nos ajuda, mas são pessoas que trabalham pontualmente em alguns projetos que a gente tem, mas no começo era tudo a gente que fazia, né? Então pensa só de coisa que precisava. Além da parte estratégica, a gente tinha toda a parte de execução desses projetos. Então a gente ficava enlouquecido de coisa para fazer, né? Porque aquela coisa do empreendedor não é que você não vai nunca mais trabalhar, né? Muito pelo contrário, vai trabalhar muito mais, mas é em prol de algo muito maior, né? Então, assim, como a gente tinha vários projetos que a gente queria executar, era muita coisa para fazer. E sem contar que a gente tem uma grande dificuldade para poder divulgar esses projetos. Isso. Porque todo projeto que você faz, que você cria, você precisa investir para que isso chegue nas pessoas certas, não é mesmo? Então, se você possivelmente não tem também um grande valor que você possa investir em cada um desses projetos, como que faz para divulgar? Porque são várias estratégias que você precisa adotar, estratégias de marketing, estratégias de vendas, e pode ser que para um produto você precise utilizar uma estratégia, para outro você precisa utilizar outra estratégia. E no começo você precisa testar aquilo que dá certo, né? Até porque não tem nem os cases ainda. Não tem cases, não tem métricas, né? Não tem informações. Então você precisa, de certa forma, investir na divulgação daquele seu projeto. E você precisa fazer testes no início. Então imagina se você tem lá, sei lá, 5, 6 projetos, né? Como que faz? Primeiro para executar todos, colocar todos ali, deixar prontinho para começar a vender. E aí sem contar também nessa dificuldade que tem para poder fazer essa divulgação desses projetos para você vender, né? Porque você precisa vender, a sua empresa foi criada para que você possa vender e você lucrar com isso. Exatamente. Então a gente quis criar muita coisa. E aí já é um gancho aqui para o nosso terceiro erro, que é justamente a gente querer resolver todas as dores do nosso público-alvo. A gente queria assim, a gente mapeava talvez o que a pessoa precisa e para cada coisa que ela precisa eu vou criar um produto. E aí a gente criava vários produtos ali para resolver todas as dores do nosso público-alvo, mas aí sem orçamento muitas vezes para investir em todas as estratégias, sem poder testar em cada uma dessas estratégias, a gente acabava se enrolando e acabava não construindo efetivamente algo sólido. Isso dificulta principalmente a questão de posicionamento, porque você acaba não se posicionando no mercado como você deveria. Então a gente recomenda hoje que você crie um projeto ou crie um produto, faça esse produto acontecer primeiro, tenha resultado com esse produto e daí em diante você parte para a construção de novos produtos. Porque até os próprios clientes que você tem, eles estão dentro de uma jornada e ele vai começar a te pedir qual que é o meu próximo passo. Se você constrói um produto, seu produto tem o objetivo de ajudar alguém, já falamos sobre isso, e ajudar alguém gerando uma transformação nessa pessoa. E pode ser simplesmente levar a pessoa de um ponto A para um ponto B. Na hora que essa pessoa chegou no ponto B, ela vai querer saber qual que é meu ponto C, qual que é meu ponto D. E aí, daí em diante, você vai criando projetos, produtos que vai levando esse cliente numa jornada de desenvolvimento e você também vai se desenvolvendo à medida que o seu cliente vai passando aí por essa jornada. Então,
nosso terceiro erro aqui foi querer abraçar o mundo e querer resolver de uma única vez todas as dores do nosso público-alvo. E o nosso quarto erro, então, aqui foi querer criar algo sem pensar nas dores do cliente, né? Você deve ter entendido aí que a gente já falou bastante nos episódios anteriores, né? Que o seu produto, a sua empresa, ela existe para resolver o problema de alguém, resolver a dor de alguém, né? Então, quando você tem muito bem definido quem é seu público-alvo, quem é seu persona, você entende qual que é a dor desse cliente. Isso. E aí você cria soluções para resolver essa dor. E o que aconteceu com a gente lá no início? A gente começou a criar projetos que, de certa forma, seriam mais fáceis de executar, de a gente criar e também de divulgar isso, né? Então, foi um grande erro, porque o que acontecia? Não era uma necessidade das pessoas. E aí, o que acontece? Você não vende. E aí, se você não vende, não entra dinheiro em caixa. E aí, nada funciona, A né? gente costuma dizer, né, que tem 2 tipos de produtos que a gente pode criar no mercado. O primeiro produto é aquele produto que ameniza o que a pessoa tem. Vamos supor assim, a pessoa tem uma gripe, ela está no estágio bem inicial. A pessoa vai tomar uma vitamina C, é opcional, ela toma se ela quiser. Então a gente acabava criando produtos pensando muito assim, é fácil para a gente criar esse produto, mas isso tem a ver com o erro que a gente já falou de querer resolver todas as dores do público-alvo. Então a gente pensava assim, é fácil para nós criarmos esse produto, vamos colocar esse produto. Só que aí, esse produto que a gente criou, ele é um produto que a gente chama de vitamina C. A pessoa meio que toma se quiser. Se quiser e se precisar, se a gente considerar que a pessoa está no nível de um resfriado ainda no início. Agora, depois que a gente descobriu que não, que a gente precisa criar produtos que a pessoa queira resolver, é uma dor que ela quer resolver. E aí o processo de venda fica mais fácil quando a gente cria produtos assim. Por exemplo, se a pessoa tem uma dor de cabeça muito forte, ou se a pessoa tem uma dor de dente, por exemplo, ela quer resolver aquilo. Sim, então ela quer um produto que resolve isso, tem muito mais chance de vender, ou pelo menos vai vender muito mais rápido do que uma pessoa que está no início de um resfriado. Então fica com esse conceito aí que foi um erro que a gente já cometeu de querer construir um produto porque era mais fácil para a gente sem levar em consideração, né? O que realmente era a necessidade das pessoas. Né? E isso é um grande erro, trazendo aqui mais uma questão da maioria das pessoas, das empresas, né? Não das pessoas, das empresas, de não fazerem a definição do seu público-alvo e do seu persona. Porque com a definição do público-alvo e do seu persona, você consegue identificar quais são as dores, quais são as necessidades das pessoas, e aí sim você cria soluções baseado nessas dores. Isso né? Então, às vezes, o produto é maravilhoso, é bom, mas não vende. Mas por quê? Porque foi mal definido, ou não, às vezes nem definiu quem é seu público-alvo, seu persona, e aí não sabe realmente o que a pessoa precisa, qual que é a necessidade da pessoa. Nosso quinto erro aqui, isso vem muito de como, principalmente para mim, assim, de como que eu trabalhei a minha vida inteira sendo muito independente nas coisas. Eu sempre fui muito autodidata para as coisas e, toda vez que eu estou diante de um desafio, eu vou estudar aquilo, eu vou pesquisar sobre aquilo, eu vou entender como é que aquilo funciona e eu vou resolver. Eu sempre fui assim de querer executar tudo, de não querer delegar nada. Para mim, manda aqui para mim um problema que eu vou fazer acontecer. Eu vou buscar tudo que tiver, acho que você também assim. Então, a gente juntos cometeu esse erro de não querer delegar ou terceirizar as coisas. Então, por exemplo, tem coisas na empresa que precisa fazer? Precisa, mas não precisa ser feito por nós. Porque tem coisa que demanda muito tempo para fazer e a gente acaba não tendo tempo ou não tendo olhar para aquilo que é mais importante da empresa. Todas as atividades são importantes? São importantes, claro que são. Sim. Só que são importantes para serem executadas por outras pessoas. Sim. E outra coisa, eu não preciso também, por exemplo, né? Vamos fazer um exemplo assim, eu preciso fazer edição de vídeos. Isso. Por que eu preciso executar aqui? Isso demora um montão de tempo, né? Eu preciso primeiro me especializar, quem sabe, numa ferramenta, aí eu vou perder, não digo perder, mas eu vou ter que tirar o tempo para que eu possa estudar aquela ferramenta para poder fazer a edição dos vídeos. Mas se existem pessoas que são especialistas e fazem só isso, por que então não delegar isso para outras pessoas? Né? Então a gente
cometeu realmente esse erro. Hoje a gente tem pessoas que nos ajudam em vários outros sentidos, né? Para que possam estar, sim, executando esse tipo de trabalho. E são pessoas que são especialistas naquilo que a gente precisa, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem outras coisas que a gente precisa pensar e que são mais estratégicos e que nós precisamos nos concentrar mais na parte estratégica, vamos dizer assim. Então, a gente terceiriza esses serviços para as outras pessoas que podem colaborar com isso. Então, não queira abraçar o mundo, fazer tudo, ser autodidata. É importante ser autodidata sim, para você conhecer como a gente conhece com profundidade as coisas, mas não sou especialista em gravação de vídeos, edição de vídeos. A gente contrata pessoas porque consome muito tempo para nós. O vídeo, a edição de vídeo é um dos exemplos, consome muito tempo para nós fazer edição, escuta, aí corta, aí não deu, aí bota a vinheta, aí vai, aí volta. Se duvidar, você passa um dia inteiro para fazer um pedaço de um vídeo. E aí, se você está envolvido com essas atividades, são atividades importantes da empresa? Claro que são. Mas nós, enquanto estratégico da empresa, precisamos estar olhando para a área de vendas, para as estratégias da empresa, as metas que a gente estipulou estão sendo cumpridas ou não, porque se não tiver, não tem dinheiro no final do mês. Então você precisa se conscientizar disso também. A gente cometeu esse erro e hoje a gente recomenda aí que você aprenda com os nossos erros para que você não cometa esse mesmo erro. Delegue, terceirize, tá? Isso é muito importante. O próximo aqui é focar no preço e não no valor gerado. Quando a gente sai do universo corporativo ou quando a gente não tem a experiência de ser um empreendedor, a gente muitas vezes acredita que vender mais barato é a solução. Eu vou criar um produto vou fazer um filtro aqui no mercado e aí tem gente que vende um produto similar ao meu que é R$500. Vou dar um exemplo. Eu vou vender o meu por R$100, porque, se eu estou oferecendo a mesma coisa que essa pessoa está vendendo, estou vendendo por 100, eu vou arrebentar. Só que não é assim que a coisa funciona. As pessoas, elas pagam por aquilo que elas precisam e não é o preço. Então a gente tem que focar não no preço que a gente entrega, e sim no valor. Isso também mostra que o produto que a gente está construindo justifica ser um valor mais caro, porque a gente entrega um valor muito grande no produto. Depois que a gente descobriu isso, foi uma virada de chave, né? Para a construção dos nossos produtos. Isso, e as pessoas realmente... É aquela coisa, quando você vai precificar o teu produto, né? A gente fala isso dentro lá do nosso curso, né? Onde a gente ensina a criação aí de negócios digitais. A gente fala realmente nisso, né? Que a pessoa, tipo assim, ela tem que olhar pro, tipo, o teu produto é R$1.000, ela tem que dizer assim, nossa, eu pagaria R$10.000 por isso, né? Porque é tanto valor que você está entregando naquele seu produto, que ela diz, nossa, é só R$1.000, se fosse R$10.000 eu pagaria por isso, né? Então é bem essa questão, né? Você não focar tanto no preço. Agora, se você entrega muito, muito, muito valor para aquela pessoa, gera aquela transformação realmente que, né? Você tem que ter esse olhar. É isso aí. Depois que a gente entendeu isso, o jogo virou completamente. O próximo aqui, o 7º erro, é a gente economizar pequenas coisas e não pagar ferramentas Pro. Isso veio muito de mim também, dessa questão assim de, não, dá para fazer sem pagar? Dá, então faz. Só que assim, as ferramentas Pro não é à toa. Se ela é Pro, é porque ela te permite ter algumas novas possibilidades que vai profissionalizar ainda mais o seu trabalho. Então, no começo, às vezes a gente até evitava, não dá para fazer gratuito? Tá, vamos fazer gratuito, e fomos tocando assim. Só que é uma mudança de mentalidade. Porque às vezes você quer economizar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e você acaba economizando em coisas que não faz tanto sentido. Quer dizer, se você faz uma economia de 30, 40, 50 reais em ferramentas que poderiam profissionalizar seu projeto, sua empresa, e você acaba economizando com isso, ok, você economizou 40 reais por mês. Só que aí você fez, por exemplo, algo meia boca em relação aos vídeos, algo meia boca em relação às publicações nas redes sociais, algo meia boca em relação a uma ferramenta que vai ajudar você a processar o pagamento dos seus produtos e dá muito erro. Algo meia boca, por exemplo, em não pagar uma ferramenta que vai hospedar o seu curso. Então, se você fez um curso online, você pagar uma ferramenta que vai hospedar seu curso. A gente aqui, hoje, tem todo o domínio de criar, por exemplo, um projeto de um e-commerce. Hoje a gente tem todo o domínio disso,
criar um e-commerce de cursos online, inclusive com pagamento online, né? Inclusive a gente já considerou isso no passado. Para que eu vou pagar 10% para uma ferramenta de mercado se eu tenho conhecimento suficiente para montar um e-commerce aqui de cursos online e habilitar para os caras aí, as pessoas pagam e aí tem o acesso ao curso, ele gera o certificado. Hoje a gente tem condições de fazer isso, mas por que a gente não faz? Porque não é o nosso core business, a gente não foca nisso. A gente não fica dando suporte para a pessoa que não conseguiu e nem fazendo grandes investimentos em plataforma. Então é uma mudança de mentalidade. A gente falou, é 10% que a gente vai economizar em não pagar para uma plataforma que vai hospedar tudo isso, pagamento e tal. Porém, imagina o custo que a gente vai ter para manter toda essa estrutura aqui, o suporte que a gente vai ter de não tá no ar, o que aconteceu? Fala com a hospedagem, fala com não sei o que e tal. Então, a gente passou a entender uma mudança de mentalidade e começamos sim. A gente, inclusive, toda vez que a gente usa uma plataforma, a gente pergunta, tá, e qual que é a versão Pro dessa plataforma? O que ela oferece de possibilidades aqui para nós? Se vale a pena, a gente vai para a versão Pro, porque a gente sempre está pensando não nessa pequena economia, e sim na profissionalização do nosso projeto que a gente está colocando ali no digital. Isso, exatamente. O nosso próximo erro aqui é a gente não fazer investimentos para crescer. Uma das coisas que você precisa entender, né, você que não é empreendedor aí, está entrando no empreendedorismo digital, você precisa investir se você quiser fazer com que a sua empresa cresça. Não existe conto de fadas, não existe fórmula mágica. A gente sabe, principalmente no digital, que as coisas no orgânico não têm resultados consistentes, né? Porque cada vez mais as plataformas estão reduzindo. Então, assim, se você quer ter um negócio digital sólido, se você quer fazer realmente que a sua empresa cresça, tenha os resultados que você deseja para que ela seja muito bem sucedida, você precisa fazer investimentos. Tá? Precisa investir se você quiser fazer com que a sua empresa cresça. E o que acontece? Nós tínhamos sempre a ideia assim, não, a gente vai investir um pouquinho aqui, e aí a gente muitas vezes ficava frustrado porque a gente não tinha aquele resultado que a gente esperava. Só que a gente não investiu o suficiente, né? Então precisa ficar muito claro para você que você precisa sim ter verbas de investimento na sua empresa. Qualquer empresa no mercado hoje que é muito bem sucedida, todas as empresas fazem grandes investimentos, né? Óbvio que se você está começando, você precisa fazer grandes investimentos. Mas conforme você for crescendo, sua empresa for se desenvolvendo, você cada vez mais vai investir nela, porque você sabe que é meio que um jogo dos números, né? Quanto mais você investir, mais resultado você vai ter. Então, um dos grandes erros que a gente cometeu lá no início era fazia investimentos? Fazíamos, porque a gente sabia que precisava investir, mas não eram investimentos suficientes perto do resultado que a gente queria alcançar. Né? Você entendeu que ela falou a palavra investimento? Não é gasto, você não pega o dinheiro que você tem para botar na sua empresa como um gasto, isso é um investimento. Não. Se você constrói um produto, se você está construindo uma empresa no digital, abrir um CNPJ, pagar um contador, ou pagar uma versão Pro de uma ferramenta que a gente já falou, tudo isso são investimentos, tá? Isso está atrelado às metas que você vai estabelecer para a sua empresa, e esses investimentos são necessários para que você possa divulgar o seu produto, para que você possa construir um produto bem feito. Construção da marca. A construção da sua marca, principalmente a construção da marca, que é um investimento. E a pessoa também, além dela ter esse olhar de que é um investimento, ela precisa ter coragem. Porque tem pessoas que pensam assim, vou pagar 10 mil reais, ou 20, 30, 40, 50 mil reais por mês para botar aqui na minha empresa. Putz, é um carro. Se a pessoa começar a pensar assim, o valor de um carro, putz, é o valor que eu poderia dar 50% de entrada aí, ou 30% de entrada para comprar um imóvel. Né? Mas se tem um olhar, por exemplo, de investir isso, não, mas com isso aqui eu vou ter tanto de ganho e eu vou poder, por exemplo, comprar 10 carros ao invés de um. Isso. É só uma questão também de mentalidade referente àquilo que você está executando ali no momento, né? Se você tem esse olhar realmente de ser algo de prosperidade, de grandiosidade, né, de bons resultados da sua empresa, você sim não vai ter
não vou investir porque, né, não sei, óbvio que a gente não sabe realmente qual que vai ser o resultado, principalmente quando você ainda não tem métricas, não tem índices e tudo mais, né? É um teste que você vai precisar fazer no início. Mas depois que você tem isso de uma forma mais concreta, mais consistente, você sabe que isso é investimento e retorno, investimento e retorno. E aí, cada vez mais, você vai querer investir para ganhar mais. É isso aí. Por isso que o digital te permite fazer esses testes e errar sem gastar tanto, e você consegue ter mais na sua mão o domínio do quanto você investe e do quanto você retorna. É como se fosse, se você investe hoje R$100, você já consegue saber se a estratégia que você está usando vai te dar retorno ou não. É simples assim, tá? É simples assim. O nosso próximo passo aqui, o nosso 9º erro, é a gente não escolheu alguns mentores, tá? A gente tá nesse universo digital onde, se a gente deixar, a gente acaba consumindo muita informação de várias pessoas e isso paralisa a gente no caminho. A gente acabou consumindo muita informação na internet, muita informação no digital. A gente comprou muitos cursos, muita coisa que nos ajudou sim. Os cursos até nos ajudou bastante, porque quando você compra um curso, você compra uma metodologia. Você não compra peças do quebra-cabeça, você compra um quebra-cabeça organizado. Então os cursos realmente nos ajudou bastante. Agora, seguir pessoas nas redes sociais, seguir muitas pessoas nas redes sociais, cada pessoa com um estilo de vida, falando de um jeito diferente, cada um vivendo aquela realidade, e a gente estando no acompanhamento dessas pessoas diariamente, fez com que a gente, de certa maneira, ficasse paralisado, porque a estratégia que um usa é legal, a estratégia que o outro usa é legal, a estratégia que o outro usa é legal, a estratégia que o outro usa é legal, e nessa confusão de informação, de ideias, isso acaba paralisando você, ou nos paralisou no caso, de definir o que efetivamente a gente faria da nossa empresa ou daquele produto que a gente estava criando. Então, o dia que a gente decidiu, falou assim, olha, parou de seguir A, B e C, eu vou escolher 2, 3 mentores e são essas pessoas que eu vou acompanhar, o jogo virou completamente. E principalmente quando a gente entendeu o seguinte, que o que as pessoas estão publicando nas redes sociais ali são pequenas peças de um quebra-cabeça. Quando a gente entendeu isso, o jogo virou. A gente também faz isso hoje. Então a gente passou a consumir conteúdos mais direcionados. Porque a pessoa que produz conteúdo hoje na internet, as pessoas que realmente estão com seriedade na produção de conteúdos, elas entregam o melhor que ela pode. Quem acompanha lançamentos aí digitais de algumas pessoas, muitas vezes o produtor ali entregou 70%, 80% do custo que ele vai vender depois. Mas o que as pessoas pagam é para ter todas as peças do quebra-cabeça. Então a gente começou a ser mais efetivo. O que a gente precisa? A gente já falou isso aqui algumas vezes. Se você ainda não está onde você deseja, é porque você não aprendeu como chegar lá. Então tá te faltando alguma coisa. Então a gente começou a ver os mentores, escolher pessoas de acordo com o momento em que nós estávamos. Putz, quem que é bom de vendas? Tal e tal pessoa. O que essa pessoa fala? E aí a gente foi pegando os conceitos de várias pessoas nesse sentido, né? Ao invés de ficar consumindo tudo de todo mundo, a gente começou a buscar conhecimentos mais específicos, né? E isso virou completamente também o nosso jogo. Então a ideia realmente é que você escolha alguns mentores dentro daquilo que você realmente precisa, né? Aprender naquilo que você precisa realmente se desenvolver e foque única e exclusivamente nessas pessoas, né? Se você quer entender o que aquela pessoa teve sucesso para chegar onde ela chegou, que você quer seguir esse mesmo caminho, trilhar esse mesmo caminho, sim, acompanhe essa pessoa, mas decida, e não precisa ser 5, 10, 20 pessoas, né? Que não sejam muitas pessoas, mas escolha alguns mentores estratégicos realmente para aquilo que você precisa, para aquilo que você necessita, para se desenvolver nessa jornada. Conseguiu chegar no nível que você gostaria? Perfeito. Quais são os novos mentores, quais são as novas pessoas que eu vou ter como referência agora para conseguir ir um próximo nível? Né? Isso é um processo de modelagem. Você não necessariamente precisa ter a pessoa como mentor que você paga para ela. Até porque muitas vezes a pessoa nem tem um programa de mentoria aberto. Mas você pode ter a pessoa como seu mentor
você escolhe isso e você modela aquilo que você acha interessante daquela pessoa. Essa aí, depois que a gente fez isso, o jogo virou completamente mesmo. Exatamente. Tá. E aí o nosso próximo erro aqui, então, é a questão de negligenciar as vendas. Bom, uma coisa que você precisa entender é que uma empresa, ela precisa vender. Se ela não vender, ela vai quebrar, né? Então, a gente passou por um erro que pra gente era muito normal não estar realizando vendas, né? E hoje no digital, se você não está ainda não tem um produto ainda vendendo no digital, quando você tiver, você vai entender que você precisa ter vendas todos os dias, tá? Precisa ter dinheiro caindo ali na sua conta toda hora, tá? Então, escutar ali o barulhinho de uma venda, isso precisa acontecer sempre. E pra gente acabou que a gente estava muito focado na criação dos nossos projetos, de organizar e estruturar a empresa, e a gente acabou negligenciando a parte de vendas. Muitas vezes preocupado, lembra? A gente já falou aqui da questão de fazer bonito demais, muitas vezes, nas redes sociais, ou de querer, eu preciso editar vídeo, então eu vou me especializar em como editar vídeos. Quando, na verdade, o que a gente deveria estar focando mesmo era nas vendas da empresa, na estratégia de vendas da empresa. E a gente estava muitas vezes focado em construção de novos produtos, que é erros que a gente já falou aqui, construção de novas ideias, de coisas que nem ia muito à frente. E voltar muito para coisas que efetivamente não iam levar para o resultado que a gente queria, né? Aí trabalhou muito e realizou pouco, porque as vendas, o que manda na última linha é venda. Se a empresa não tem vendas, quebra. Coca-Cola, se não vender, quebra. McDonald's, se não vender, quebra. Todo mundo tem que vender. Então, um dos erros nossos foi justamente não olhar para a nossa empresa como ótica de vendas e não está caindo vendas ali e está tudo bem. A gente foi levando um tempo meio que usando reservas ali, porque, estava sempre num processo de construção, e não, para, o que é que vai vender? Como que bota esse negócio para vender? E aí a coisa começou a efetivamente acontecer, né? O nosso próximo erro aqui é a comparação com outros players do mercado. É natural que quando a gente começa um projeto, quando a gente decide empreender, naturalmente já tem pessoas fazendo aquilo que a gente quer fazer. E aí a gente muitas vezes quer se comparar com aquela pessoa. E tem uma frase que fala, né? Não compare o seu capítulo 1 com o capítulo 20 de ninguém. E a gente se comparava demais. Isso é um reflexo também de um dos erros que a gente já falou aqui, que é ficar acompanhando a pessoa o tempo inteiro. Então, quando você fica acompanhando a pessoa o tempo inteiro, você acaba se comparando com ela. Aí a pessoa faz um post de um jeito, produz uma quantidade de conteúdos, faz eventos, faz uns negócios grandiosos, e você começa a se comparar com ela, você começa a se sentir mal, porque você não consegue a mesma produtividade que aquela pessoa tem. Só que aí, muitas vezes, a gente não enxerga que aquela pessoa que já está naquele nível, ela tem 20 pessoas ajudando ela. E já tem vários anos no mercado, experiência, já tá jogando num outro nível do jogo. Outro nível, completamente diferente. Então, esse negócio de comparação, assim, pra gente também foi uma coisa que nos paralisou por muito tempo, porque a gente queria fazer igual as outras pessoas. Isso, o mesmo nível que elas. O mesmo nível que as outras pessoas que já estavam há muitos anos no mercado. Construção de marca já estava muito bem solidificada no mercado, né? Os produtos já estavam todos prontos, vendendo, já tem cases de sucesso. Então, assim, essa comparação de outros players que já são muito bem sucedidos no mercado acabou nos paralisando. E aí a gente ficou, sem saber o que fazer. Queria fazer igual. E aí a gente acabava não fazendo porque achava que aquilo que a gente estava fazendo não era o bom o suficiente. Exatamente. Então, meu vídeo não é tão bom quanto daquela pessoa e por isso eu não faço, ou eu desisto daquilo. Eu não consigo vender. Para aquela pessoa parece tão fácil. Você acompanha o lançamento de alguém, a pessoa vai lá, faz a mesma coisa que você está fazendo e vende para 1000 pessoas. Você faz e muitas vezes não vende para ninguém, você vendeu para 2 pessoas. Você fala, nossa, mas é porque o vídeo dele é melhor, mas é porque ele Mas não é isso. Você não deve se comparar com ninguém. A comparação é você olhar o seu vídeo, por exemplo, daqui a 6 meses, e você olhar, putz, que vídeo bosta. Se você olhou para o seu vídeo e falou, nossa, que vídeo bosta, no sentido de qualidade, de imagem e tal, é porque você evoluiu.
é porque você melhorou. Então a sua comparação deve ser com você mesmo. É você olhar para aquilo que você está fazendo daqui a algum tempo e se você olhar e ver que você achou que poderia ser melhor, é porque você evoluiu. Então não se compare com ninguém. Não compare, vou falar de novo, o seu capítulo 1 com o capítulo 20 de ninguém. Exatamente. E o nosso próximo erro aqui, a gente já está quase acabando, né? Nosso 12º erro aqui é você deixar de fazer algo pensando na crítica das outras pessoas, né? Isso é um erro também que a gente cometeu, porque a gente sempre pensava, principalmente família, amigos, né? Muitas coisas que a gente precisou se abdicar também, o que as outras pessoas vão pensar do que eu estou fazendo, do que eu estou criando. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que fazendo bom ou fazendo ruim, as pessoas elas vão falar de qualquer jeito de você. Elas vão te criticar se você fez algo legal ou se você deixou de fazer. Então, assim, elas vão te criticar de qualquer jeito. E outra coisa, a gente às vezes pensa que a gente é o centro do universo, né? Tá todo mundo olhando pra nós. Que tá todo mundo olhando pra você, que tá todo mundo querendo saber o que você tá fazendo e tal. E não é assim. Todo mundo tem suas coisas pra resolver, tem sua vida pra tocar em frente. E aí a gente deixa de fazer as coisas que a gente precisa fazer e que a gente deve fazer, que é aquilo que te motiva realmente para fazer, só que você fica, mas e daí se aquela pessoa falar que meu vídeo não tá legal? Isso. Mas e daí se eu fizer tal coisa, a pessoa achar que não era para ter feito isso? Só você tem que levar em consideração aquilo que se você faz, se é legal ou se não é legal, se vai ser bom pro seu projeto, se não. Então, assim, deixe de lado realmente a crítica das pessoas, porque como eu falei, de qualquer forma, elas vão te criticar. Assim. Elas vão falar sendo bom, sendo ruim, sendo certo, sendo errado, porque cada pessoa tem uma visão, cada pessoa tem uma perspectiva das coisas. Então, assim, você não é nem Jesus, né? Agradou todo mundo, então não vai ser você que vai agradar outras pessoas, né? E não vai agradar todo mundo. Mas sim, foi um erro que a gente cometeu, que nós deixamos de fazer algumas coisas, demoramos muito para fazer algumas coisas, porque a gente sim levava em consideração o que as outras pessoas iriam pensar, o que as outras pessoas iriam falar, criticar, enfim, tá? Então foi um erro, então fica de alerta aí para você. Isso é um exemplo claro. Teve uma época, mais ou menos uns 2 anos e meio atrás, que a gente tinha que fazer uma escolha. O fato de trabalhar em casa faz com que, no nosso caso, por exemplo, a gente use o carro muito pouco. Então, a gente chegou um momento que tinha que fazer uma escolha. Às vezes ficava mais de uma semana, 15 dias sem ligar o carro, e às vezes tinha que descer e ligar o carro só para aquecer mesmo, para não morrer a bateria, porque já estava quase 2 semanas sem usar. A gente mora num lugar que é perto do supermercado, perto de tudo, e praticamente quase nem usava o carro. Então chegou um momento em que a gente tinha que decidir entre deixar o carro parado na garagem ou vender o carro e investir na empresa. E aí esse lance de muitas vezes pensar o que as pessoas vão achar de você, porque você tem, tinha carro, não tem, as pessoas começam a pensar, né? Tinha carro, não tem, agora vendeu porque está quebrado. A pessoa não está passando pelo que você está passando, não entende que você agora tem um negócio e que esse negócio precisa de investimento para crescer e tal, e aí a pessoa vai te criticar. Ela vai te criticar de qualquer jeito, como a gente já falou. Mas aí o fato de você ficar pensando no que as outras pessoas vão achar de você, você acaba se limitando e muitas vezes você poderia estar investindo esse dinheiro de um carro, que foi o nosso caso, para fazer a empresa crescer e você fica paralisado porque você fica pensando nos outros. Pare de pensar nos outros. As pessoas não estão na sua pele e você tem que fazer aquilo que é bom para você. Uma outra coisa, a gente tem um dos nossos produtos que foi construído justamente porque as pessoas têm muito medo de falar em público, tem muito medo de vir aqui, que nem a gente está agora, e se expor e colocar a cara a tapa, porque ela tem medo do que as pessoas vão falar sobre ela. Então a gente criou um produto que resolve isso para as pessoas. A gente costuma falar, né? Só pode te criticar quem está vivendo o que você está passando na pele. Se a pessoa não tem coragem de vir na frente da câmera e tá aqui falando, ela não tem nenhum direito de te criticar. Ou você, pelo menos, direito ela até acha que tem e ela vai te criticar. Agora, tudo é como você leva isso para sua vida. Se você leva isso em consideração e isso vai te afetar ou não. Então, se a pessoa não está no mesmo jogo que você, nem tem coragem de fazer o que você está fazendo, foda-se ela.
Entendeu? Exatamente. Foda-se ela, faz o que é importante para você, constrói o seu projeto e vai em frente. E o nosso próximo erro aqui, o nosso penúltimo erro, então, é a questão de perfeccionismo demais, né? Então, a gente queria que tudo tivesse perfeito, tudo tivesse lindo, maravilhoso, e se aquilo ainda não tivesse do jeito que a gente queria, a gente não fazia, não lançava os produtos, e aí isso também é uma questão de as coisas precisam acontecer na empresa, né? Isso. Então, a gente ficava muito atrelado naquela questão de perfeccionismo, e não colocava, a gente até fazia, desenvolvia as coisas, mas efetivamente não colocava em prática a venda dos produtos ou alguma coisa que precisava realmente fazer acontecer na empresa, pela questão de a gente achar que nunca tá bom o suficiente. E existe um conceito, né, de suficientemente bom. Não precisa estar perfeito, as coisas nunca vão estar perfeitas, né? Então, se está suficientemente bom, depois você pode ir melhorando no processo, né, no caminho. Então, por exemplo, assim, a gente ficava naquele negócio de lançar um produto. Nossa, esse produto tem que estar perfeito, precisa estar perfeito, né? Tudo perfeito. Não precisa, ele está bom suficientemente bom, já vai ajudar aquela pessoa, vai ter uma transformação? Vai. Então, perfeito, a gente vai lançar, a gente vai fazer desse jeito, e aí a gente vai melhorando o produto. Nesse caso, estou dando um exemplo de um produto, né? A gente vai melhorando no meio do caminho, a gente vai acrescentando aulas, a gente vai substituindo aulas. Então, assim, não precisa ser perfeito. A mesma coisa, por exemplo, nas redes sociais, né? Nossas redes sociais, nossa, precisava ser perfeito, precisa ser o melhor criativo, precisa ser a melhor coisa. Então, a gente se atrelava muito a esses pequenos detalhes, e que não nos trazia o resultado que a gente precisava, mas a gente queria que fosse perfeito, né? E não precisa ser assim. Exato. Lembre-se sempre do suficientemente bom. Pensando desse jeito, vai te ajudar principalmente a você dar um passo. Porque a gente até conseguia dar um passo, mas não avançava tanto porque estava esperando tudo ficar perfeito. Tem gente que nem começa, porque a pessoa ainda está esperando tudo ficar perfeito. O cenário nunca vai estar favorável para você. Você é que vai ter que começar a fazer acontecer, e aí você vira o jogo e o cenário passa a ficar favorável. Mas no começo, principalmente, você precisa fazer acontecer, e muitas vezes você não vai ter todos os recursos. Você vai começar a fazer, por exemplo, gravação de vídeos, algo nesse sentido, e aí você começa a pensar assim, aí vem o perfeccionismo, né? Mas aí o meu concorrente lá, que é um dos erros que a gente já falou, a câmera dele é de uma puta resolução. Mas o ambiente dele é incrível. Mas não sei o que dele é incrível. E aí, a gente fica nesse perfeccionismo de querer ser igual, ou de ser o mesmo nível que a pessoa, e isso paralisa, porque o tempo vai passando, e quando você se dá conta, já passou 1 mês, 2, 3, 4, 5, talvez o que você ia construir já nem faz mais sentido. Você já se perdeu no caminho e você não conseguiu. Então, faz o que você pode fazer com os recursos que você tem. Uma outra sacada aqui para você. Faz o que você tem que fazer com o que você tem. É claro, vai fazer o melhor com o que você tem? Vai. É isso. Faz acontecer. E com o tempo, com a evolução disso, do seu produto ou do seu serviço, você vai melhorando. Você precisa olhar para trás e ver que você melhorou. Você não pode olhar para trás e, putz, tá tudo igual. Você tem que olhar para trás e ver, nossa, olha como era aquele meu vídeo lá antes. Olha como hoje é. Então, você vai ver que você evoluiu. Então, nada de perfeccionismo, faz acontecer com os recursos que você tem. Exatamente. E aí o nosso último erro, nosso 14º erro aqui que a gente traz, é a questão de não construir cataventos. Esse de não construir cataventos está muito relacionado com a mentalidade, né? Quando a gente trabalhou a vida inteira para alguém, a gente sempre foi acostumado a vender o nosso tempo. Então, quando a gente saiu e começou a empreender, a gente continuou pensando em criar projetos e produtos que vendessem o nosso tempo. Ou seja, a gente deixou de trabalhar para uma pessoa. Empreendedorismo é isso, né? Você deixa de trabalhar para uma pessoa e passa a trabalhar para várias pessoas. E a questão de construir cataventos está muito relacionada com você construir algo que você se dedica durante um tempo e depois você faz muito esforço para aquilo ali no primeiro momento, e depois aquele projeto ele vai girar automaticamente sem que você tenha que colocar muitos esforços. Vamos dar um exemplo aqui. Geralmente isso acontece nas estradas. Você está dirigindo ali, fazendo uma viagem, e você vê aquele catavento girando lá,
e gerando energia automaticamente, energia eólica, né? Então, uma pessoa parou, inteligentemente, desenvolveu aquilo, e aquilo ali fica ali girando e tendo energia o tempo inteiro. Então, quando a gente saiu, a gente pensava em construir projetos que a gente tivesse que executar. Eu tenho que executar o tempo inteiro. Então, não é que isso é errado. Isso é um processo que vai fazer com que você continue vendendo o seu tempo. Você ainda não tem um desenvolvimento da sua empresa, uma abundância financeira, justamente porque você está muitas vezes preso executando atividades que estão consumindo demais o seu tempo, e com isso você não constrói cataventos. Então, depois que a gente descobriu isso, veio muito da mentalidade empreendedora, mentalidade de grandes livros, como, por exemplo, Pai Rico, Pai Pobre, O Segredo da Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece, te ajuda você a entender, e também vários cursos que a gente fez, nos ajudou justamente a ver que quem ganha dinheiro de verdade não são pessoas que ficam executando. Porque se fosse assim, as pessoas que, por exemplo, um pedreiro que se mata de trabalhar, não é milionário. Então não é sobre trabalhar muito desse jeito, é trabalhar muito sim, só que com inteligência. Então o pedreiro fica ali, sai de uma casa, vai para outra, e ele nunca efetivamente consegue construir tanta coisa. Agora, o cara que se dedicou para, muitas vezes, quem sabe, fazer um curso, e aí a gente começou a mudar o conceito, o cara vai lá, em vez de ficar, por exemplo, fazendo mentoria, onde eu tenho que fazer todo dia com uma pessoa, eu vou gravar a mentoria e eu vou poder, com o mesmo tempo eu me dediquei 30 dias aqui, peguei a mentoria, converti numa metodologia, e a pessoa que tem aquele problema, ela vai passar pela mesma metodologia de algo que eu construí há muito tempo atrás, ela vai consumir e vai fazer o que tem que ser feito. Então eu construí um catavento. Então o digital, ele permitiu que a gente passasse a construir cataventos, né? Ao invés da gente estar executando atividades, a gente constrói projetos que são cataventos, onde a gente se dedica durante um tempo e esse projeto depois gera energia, no nosso caso aqui, gera dinheiro automaticamente para nós todos os meses, sem que a gente tenha que executar e colocar a mão na massa. Exatamente, a gente só fica focado, né, nas estratégias, bem parte estratégica mesmo, né, e de tempos em tempos pensar no que aquele produto a gente pode melhorar aquele produto, único e exclusivamente isso, mas a gente já dedicou aquele tempo, né, para a criação daquele produto, a gente ali entra em hiperfoco, a gente faz acontecer durante, sei lá, 15 dias, 30 dias, cria aquele projeto está pronto, vendendo, e a gente acaba só se beneficiando, né, com a entrada de dinheiro, com a venda desse produto. É por isso que a gente tem a condição, como a gente já falou em episódios anteriores, de ter a liberdade geográfica de fato, porque o produto está pronto, entendeu? A gente foca na estratégia, por isso que a gente consegue, por exemplo, tirar uma terça-feira de folga. Eu posso tirar uma semana de folga, por quê? Porque o meu produto já está pronto. Eu não preciso ficar executando todo dia, né? Assim como numa empresa que eu preciso ir lá e ficar executando, porque se eu não executar, a empresa não vai ter retorno, né? Eu preciso fazer alguma coisa, sempre estar executando. Então a ideia é essa, de você criar vários cataventos para que você, de fato, se dedique um tempo, crie isso e depois isso te dê rendas. Isso é uma mudança. No dia que a gente descobriu isso, o jogo virou completamente. E a gente quer que você realmente entenda isso, aprenda com esses nossos erros, para que você possa não cometer essa sacada de construir cataventos, pode mudar completamente a sua vida, mudar completamente a sua qualidade de vida. Sim. E pense que, lembre sempre que você só vai conseguir isso no digital. O digital é o caminho. Uau, hein? Então, isso aí, vários erros. 14 erros. Então servem aí de alerta para você, esses insights, né, para que você realmente, você que está começando aí na criação do seu plano B, você não cometa, né, são alertas que a gente traz realmente, vivências que passamos, né, então é sempre bom a gente poder compartilhar para que a gente possa ajudar outras pessoas. Nosso intuito realmente é esse, de que assim como a gente está ajudando você aqui com várias dicas, várias recomendações desde lá do nosso primeiro episódio, né? Que esses erros também sirvam aí como alerta para você, né? Para que você que está começando aí o seu negócio no digital, você que vai começar o seu negócio no digital,
A gente espera então que tenha feito sentido para você. Vamos aproveitar então para o seguinte, se você chegou até aqui, se você viu até aqui, a gente espera realmente que você tenha se decidido fazer isso, que você tenha se decidido começar a construir seu plano B no digital. Então a gente quer fazer um convite para você. O convite é para que você venha fazer parte da nossa comunidade Empreende Digital, onde a gente quer pegar na sua mão e te ajudar, a gente quer mentorear você, te ajudar realmente a você efetivamente construir um negócio digital sólido. Em 90 dias você construir esse negócio digital e começar a vender. Pensa que incrível você entrar numa jornada junto com a gente, que já viveu isso, que vive isso, e ajudar você em 90 dias, te dar a metodologia, te dar caminhos, te dar o passo a passo para que você possa chegar até lá. Que tal? É interessante, né? Nós seremos os seus mentores nessa jornada, tá? 90 dias para você criar o seu projeto, para que você tire do papel ou para que você consiga colocar no papel e efetivamente você consiga executar isso. Tá? Nós queremos te fazer esse convite, realmente venha fazer parte da comunidade, esteja junto de outras pessoas que estão na mesma sintonia que você, estão em busca das mesmas coisas, dos mesmos resultados, e para que você possa ter realmente mais tempo e mais liberdade financeira, assim como a gente tem há mais de 3 anos. É isso aí, vamos deixar o link aqui embaixo para você conhecer a comunidade. Se tiver inscrições abertas, porque a gente abre de tempos em tempos, em virtude das turmas e da mentoria que a gente faz. Então, se tiver as inscrições abertas, você pode garantir sua vaga, venha fazer parte com a gente. Vai ser muito prazer a gente poder ajudar você também, encontrar com você na rua, quem sabe viajando também, assim como a gente consegue viver hoje. Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Essa série foi feita com muito carinho. A gente espera realmente que você possa colocar em prática, que a gente puder fazer para ajudar você, conte com a gente. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva, porque vai vir muito mais conteúdo. Compartilha essa nossa série com pessoas que você acredita que pode se beneficiar, aquele amigo, aquela pessoa da sua família que você tem apreço por ela e que você quer ver ela também se desenvolver. Compartilha, a gente quer ajudar mais pessoas a poderem ter essa vida que a gente tem também. Exatamente. Então é isso. Um beijo grande beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau.